E vamos lá! Hoje, presença internacional com a gente aqui, Pedro Pereira. Mais uma edição começando aqui do nosso podcast Divirta-se, treinar é apenas um detalhe. Pedrão, bem-vindo! Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. É uma Seja honra muito ter você bem-vindo, aqui com a irmão. gente. Muito obrigado pelo convite, obrigado por me receberem aqui no vosso podcast, Hugo e Rafa. Yes, que legal. Que Pedrão, legal. a gente trouxe você aqui, né? Primeiramente, parabenizar você. Para quem está escutando agora esse podcast, não conhece o Pedro, ele fez a prova de nível 4 e o Pedro passou na prova de nível 4 dele. Ele é um coach da CrossFit. Parabéns, viu, Pedrão? Muito Muito E o bem. primeiro nível 4 de Portugal. É verdade. Aí sim, que legal. Que Pedrão, legal. se apresenta rapidamente aí pra gente. Claro que sim. Então, o meu nome é Pedro, sou natural de Portugal, vivo em Portugal, sou do norte de Portugal, vivo em Lisboa neste momento. Tenho 3 boxes de CrossFit, 3 filhos, casado há quase 6 anos, faço parte do Seminar Staff há uma década, quase a fazer uma década de Seminar Staff. Já conto com cerca de 300 seminários entre níveis 1, níveis 2 e CrossFit Kids. E sou sempre um eterno sonhador e um eterno ambicioso para aprender naquilo que é o mundo do CrossFit, mas principalmente aprender no mundo do coaching. E é isso, um bocadinho sobre mim. Pega esse Que currículo, trajetória, que hein? legal. Olha Incrível, esse Pedrão. currículo, olha essa história por trás do CrossFit. Pedro, deu para entender então que a cada filho você abre um box. Basicamente, mas já fechei os filhos, as boxes logo vemos. Que legal, que legal. Irado. Então, Bom te Pedrão, receber aqui, hein? a gente está muito feliz mesmo e acredito eu que todo mundo que for escutar esse podcast, as pessoas não te conhecem, né? Porque aqui no Brasil a gente vive em uma outra realidade. Então vai ser muito legal para apresentar você também para a nossa comunidade brasileira, né? Então as nossas perguntas aqui vão ser bastante perguntas sobre você e sobre a sua história, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas coisas que você já falou aí, beleza? Vamos nisso. Yes. Antes da gente começar oficialmente, você vai ter que passar pelo teste das perguntas aleatórias. Eita. Vamos lá Eu vou nisso. fazer 3 perguntas. Essas 3 perguntas são perguntas de vida, ou perguntas que vêm na minha cabeça que às vezes não tem nada a ver, talvez você nunca nem tenha parado para pensar, né? Mas você tem que tentar responder elas o mais rápido possível. Combinado? Combinado. Então, beleza. Ó, vamos lá. Primeira pergunta. Qual talento você apresentaria em um show de talentos? Ui! Ah, Não vale falar Pá. coaching. Não Pois, vale. era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer já coaching era o meu, diria que era o meu talento. Eu acho que o meu talento, apesar de não ser se calhar um talento muito interessante para um show de talentos, seria gerir pessoas. Esse seria o meu talento. Bom, bom. E você, Rafa? Eu vou totalmente nada a ver, tá? Eu ia falar alguma coisa sobre malabares, porque eu já contei isso no episódio e eu era, né, na minha infância, muito bom de diabolô, aqueles malabares que você ficava girando numa cordinha. Eu era bom de verdade nisso. Eu ficava tipo umas 5 horas todo dia fazendo. Então, se fosse alguma coisa nada a ver fora do CrossFit, eu falaria isso. Malabares. Legal. Legal. O E meu você? talento seria alguma coisa tipo com, sei lá, acrobacia, provavelmente. Nossa, e você ia mandar bem, hein, filha da mãe. Acho que seria alguma coisa do tipo. Segunda pergunta. Qual acontecimento que você já presenciou que mais te marcou em um aeroporto? Nossa. Olha, e esta é uma resposta absolutamente verídica, mas aquilo que já mais me marcou foi ver o salvamento de uma pessoa a ter um ataque cardíaco dentro de um aeroporto. Caraca. E, Tipo assim, incrível isso, né? Ao ficou mesmo a tempo que pessoa- e a pessoa ficou bem, por isso é que me marcou pela positiva. Foi
o salvamento da pessoa. Já foi já há uns anos valentes atrás, mas foi uma das coisas que mais me marcou no sentido em que tu pensas quanto a vida não são nada mais do que momentos e Uhum. cada vez mais vivemos agarrados às nossas redes sociais e aos nossos telemóveis, e aquilo que se passou, eu estava literalmente agarrado ao meu telefone, a fazer aquele scroll básico nas redes sociais, e quando dou por ela estava um aparato de pessoas e uma pessoa tem literalmente um ataque cardíaco e foi salva ali à minha frente. Não tive sequer hipótese de fazer nada. Ahm, mas faz-te pensar, não é? Faz-te pensar sobre vivermos a vida cada vez mais no presente, e sempre foi uma das coisas que eu tenho dificuldade. Estou sempre a correr, sempre agarrado ao telefone, aliás, eu tenho aqui um telemóvel e um iPad ao lado do computador, e às vezes aproveitar os momentos, porque a vida pode ser efêmera. Sim, passa rápido e a gente nem Passa sabe o que rápido, pode acontecer, né? Acontece de absolutamente. repente. Pois Viva o é. E momento, ainda esteja bem que a sempre pessoa atento, né? foi salva, né? Sim, por isso é que eu estou a falar disso. Se não tivesse sido salva, eu não tinha falado disso. Ia ter sido meio traumatizante, ia ter Não, marcado isso pelo trauma. sem dúvida alguma. E você, Rafa? E eu vivo bastante em aeroportos, portanto, vivo bastante em aeroportos. É, tanto seminário que você faz pelo menos de 2 a 3 por mês, você comentou, né? Então, é, é É bastante coisa pra aeroporto. caramba. Olha, eu não me recordo de nada. Nada traumatizante, nada que me chamou muita atenção assim. Tô em falta. Talvez para os próximos episódios eu traga alguma coisa. E você, Uri? Ah, teve uma vez que eu peguei um voo e o voo não decolava. A gente, todo mundo dentro do avião e acho que a gente ficou tipo 1 hora e meia dentro do avião sem ninguém poder sair e avião fechado. Até que entrou uma polícia, um monte de cachorro e eles tiraram um cara de dentro do avião. Então, assim, eu não sei o que Olha, aconteceu, mas aquela pessoa não se eu deu bem imagino a naquele dia. curiosidade do momento. E eu lembro que ficou tipo 1 hora e meia dentro do avião e ninguém podia Nossa sair, Senhora. ninguém falava nada, foi meio tenso. Mas no fim das Ave Maria. contas, depois o voo partiu. É o Que bom. importante Ter- e chegaram ao destino. Chegamos ao destino. Terceira e última. Pedrão, essa é exclusivamente para você. O que você mais gosta de fazer com seus filhos? Vai ser uma resposta um bocadinho estranha, mas ultimamente aquilo que eu mais tenho gostado e que mais me tem dado prazer fazer com os meus filhos é literalmente CrossFit. Hum. A minha filha mais velha foi pela primeira vez, pediu-me este ano para fazer o aniversário dos 6 anos dela numa das minhas boxes, porque fez questão de fazermos uma aula de CrossFit para os amigos. Ah, Um, e é daquelas coisas é daquelas coisas que marcam, porque nós tínhamos tudo preparado. Aliás, eu já tinha dito à minha mulher que não, a festa de anos vai ser no Jardim Zoológico, está ótimo tempo, vamos fazer lá uma brincadeira. E ela e a minha filha, que já está naquela idade de ter muitas opiniões, não, vai ser na tua box e tu vais nos dar uma festa de anos de CrossFit. Pá, pá, é, é, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com eles. E porque é que eu te digo isto, Hugo? Porque é a minha maneira de eu partilhar aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo todos os dias com eles. E o serem eles a pedir-me para treinar, sejam treinar a brincar ou não, um, para mim é aquela coisa que me enche de orgulho, porque são eles a pedir. Mesmo eu tenho o meu filho do meio, que tem 2 anos, a coisa que ele mais gosta de fazer é fazer umas pull-ups. Fazer uma pull-up é a cena. E, e é a minha maneira de conseguir ligar aquilo que é a minha vida profissional, mas que é uma vida muito para além daquilo que é a minha vida profissional. O CrossFit vai muito além daquilo que é a minha profissão, e é a minha maneira de conseguir ligar o bom dos dois mundos. Ligar a vida com os meus filhos, que às vezes nem tenho assim tanto tempo para estar com eles, mas ligar tudo aquilo que eu adoro fazer como profissional, como praticante, com eles, e ver que eles também gostam de fazer.
pá, enche-me o coração diariamente. Sim, Que legal. que legal. Não tem nada melhor, né, do que as pessoas que É isso mesmo. importam muito pra gente fazer parte Exato. da nossa vida por completo, né? Eu acho que isso é muito Exatamente. importante. Que legal, Sem Pedro. E dúvida. olha Parabéns. que, e olha que bela forma de você liderar pelo exemplo, né? Então, olha o É isso exemplo mesmo. que essa criançada está tendo desde pequenininha aí. Muito legal. É, Sem Bem dúvida. legal, Pedro. e, Rafael, ó, um novo. Aqui, ó. Fui visionário aí, hein? Festinhas de criança dentro do box de CrossFit. Vamos começar a alugar o box. Vamos Ai, começar a pensar sobre isso aí. acreditem ou não, é uma ótima fonte de rendimento secundário para maximizar rendimentos de uma box. É, Sem pois Com dúvida é. alguma. certeza. Sem Com dúvida. certeza. Mas isso se calhar até deixamos para outro podcast, mas falarmos de fontes secundárias de rendimento, estou cá para isso também se quiserem. Ótimo, a Com gente marca certeza. outro então. Tem que Pedrão, diversificar, né? Tudo. Sem dúvida, sem dúvida. é isso aí. Voltando agora um pouquinho no tempo, tá? Eu quero que você me conta quando que você começou sua jornada no CrossFit, né? Primeiro treino que você fez, se você lembrar, e como você conheceu o CrossFit. É isso. Excelente, excelente pergunta. De forma resumida, quando eu entrei na faculdade, no curso de desporto, a minha mãe deu-me 3 meses, ofereceu-me três propinas, ofereceu-me 3 pagamentos da faculdade. A partir daí eu tinha que desenrascar-me para pagar as minhas contas. E assim foi. Com 18 anos entrei na faculdade de desporto e comecei a trabalhar numa loja de roupa. Rapidamente percebi que dobrar roupa não tinha sido feito para aquilo. Apesar de ter aprendido muitas coisas, rapidamente decidi investir em tirar um curso profissional, na altura um curso de musculação e cardio fitness, e teve que ser pago por mim, porque a minha mãe, ainda estávamos naqueles 3 meses, portanto eu era um miúdo com 18 anos, ah, e foi a primeira vez que comecei a dar valor ao dinheiro a sério. Portanto, fui tirar uma formação profissional ao mesmo tempo que estava na faculdade e comecei a perceber que o meu dinheiro tinha muito valor. E então terminei o curso profissional, foram 6 meses ou 8 meses, ou já não me lembro exatamente, mas foi que terminei com melhor nota. E ao terminar com melhor nota, podia escolher o meu estágio. Fui estagiar com o diretor do meu curso, já que podia escolher, então vou escolher trabalhar com os melhores. E ele todos os meses tinha como hábito deixar-nos no nosso computador do ginásio, de um ginásio perfeitamente normal, todos os meses deixava-nos uma curiosidade, ou uma metodologia nova, um zumba, um body pump, um body attack, falava um bocadinho sobre a metodologia. Houve um dia que dizia CrossFit. Uhum. Vários links de YouTube, comecei a ver um senhor chamado Rich Froning, um senhor Jason Kalipa, um senhor Chris Piller, uma miúda Annie Thorisdottir. Eu gosto disto. Isto parece-me giro. Vamos começar a experimentar fazer umas coisas. Não havia quais barras olímpicas, não havia nada disso. Comecei a experimentar, comecei a procurar crossfit.com. O meu treinador era o YouTube. Quando o YouTube não sabia, o meu treinador era o Google. Normalmente o Google mandava-me para o YouTube, por aí fora, e comecei a experimentar. Não me lembro qual foi o meu primeiro treino. Lembro-me da primeira vez que tentei fazer a frame. Já foi passado Nó. depois uns tempos, porque tinha visto um vídeo da frame, portanto o 21-15-9, e os thrusters, um senhor a fazer os thrusters com uma bola. Tinha a bola para tocar, para tocar na bola. Sim. E subir. Eu, também faço isto. Umas pull-ups, assim, meias coisas, butterfly pull-ups, também faço isso. Até que tentei. Fiz um thrust com os 40 quilos. Arrumei a barra, olhei para o lado, não estava ninguém a ver, arrumei tudo, voltei a pôr as coisas no sítio e continuei o meu treino de musculação, normalmente. E depois comecei depois comecei a perceber, ok, isto é giro, mas não é necessariamente a coisa mais fácil do mundo sem orientação. E decidi tirar o meu nível 1. Portanto, decidi tirar o meu nível 1 em 2011 ou 2012, assim uma coisa. Tive que ir a Londres. Portanto aqui já estou a andar para a frente.
Mas foi a primeira vez que entrei numa box de CrossFit, foi quando tirei o meu nível 1. Que legal. Que legal. E porque não havia nada em Portugal, ok? Por muito Ainda que não nós era muito disséssemos que conhecido. fazíamos, não era nada conhecido, zero conhecido, zero, zero. Aquilo que me dava a sensação que era o CrossFit há 12 anos atrás, 13 anos atrás, era um complemento à musculação. Então, por exemplo, no dia de ombros, tínhamos se calhar uns push press, um 21-15-9, push press e kettlebell swings, porque era o ombro e o ombro. Era isto na minha cabeça. Eu sei que agora olhando para trás, como é que eu alguma vez pensei numa coisa assim, mas era assim, não tínhamos grande ideia. E quando entrei na box, no CrossFit Central London, em Londres, entrei lá na box, nada a ver com um ginásio normal, não é? Eu disse, epá, que é isto? Uma riga aqui numa estrutura, aqui no meio, depois umas pessoas assim no chão a esfregarem-se com uns cilindros, onde é que eu me estou a meter? Depois uns a tirarem uma bola de lacrosse do glúteo, eu assim, que é isto? O que é isto? E foi um choque, foi um choque de realidade para mim, uma coisa, pá, Muito diferente do que você estava Muito. acostumado, né? não, Era todo. outra vivência, Era completamente uma realidade diferente. diferente, não é? Era uma realidade diferente. Eu lembro que quando fui para Londres, não tinha dinheiro nenhum, tinha gasto as minhas poupanças todas no nível 1, fiquei no hostel mais barato possível e tudo mais. E a minha ida para Londres foi a primeira vez que eu viajei sozinho. Portanto, foi tipo um choque, foi tipo foi Foram completamente, abanou o meu mundo, completamente. Várias várias primeiras descobertas. vezes aí. Foi tudo a primeira vez. Foi tudo a primeira vez. Eu cheguei a Londres, não conseguia entender o metro, só me apetecia chorar. Eu não sei para onde é que vou. Saí da estação de metro, eu sei, vou começar a andar, mas depois não tinha net, não tinha internet, não conseguia ver onde é que era o hotel. Eu desesperado, eu pensar, pá, eu vou desistir isto é demais, vou já voltar, mas é para o aeroporto. Depois pensei, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar o voo de volta, agora já comprei o voo na segunda ou na terça-feira, portanto agora tenho que esperar, agora vou ter que ficar aqui. Portanto foi um fim de semana de tudo primeiras vezes, sem dúvida alguma. Mas foi a melhor coisa foi um fim de semana, soubesse eu, que mudou a minha vida. E Que Pedro, incrível. qual que era a equipe de seminário no seu nível 1? Que você falou que você fez em 2011. 2011 ou 2012, sim, uma coisa. Você lembra a equipe? Lembro, sim, senhor. Lembro perfeitamente de quando os vi. Portanto, nós não podemos entrar na box até a equipa chegar. A equipa tem uma reunião ao sábado, no primeiro dia tem uma reunião às 8 da manhã. Normalmente os participantes começam a chegar às 8h30. Eu, por via das dúvidas, eram 7h30 da manhã, já estava à porta da box. Estava pronto. Eu era esse participante que chega 1h30 mais cedo só para garantir que cheguei ao sítio certo, etc. E lembro perfeitamente, mas lembro também que não foi o único, ok? E lembro perfeitamente de ver a equipa a chegar, assim ao fundo da rua, e pensei, pá, eu não sei o que é que eu vou aprender, mas eu tenho a certeza que quero fazer isto que estes treinadores fazem. A equipa era o Carl Steadman, Matt Evans, portanto o Carl Steadman é do Reino Unido, Matt Evans, País de Gales, portanto também Reino Unido, vive no País de Gales, Steve Haydock, inglês, vive nos Estados Unidos agora, era a ex-mulher do Steve Haydock, que já não faz parte do seminar staff, era o Jami Tikkanen, que é o dono e treinador principal do The Training Plan, portanto muito famoso, já ganhou várias vezes os CrossFit Games, quer com equipas, quer com atletas individuais, é o treinador da Annie Thorisdottir, do Jonna Koski, por aí fora. E quem mais? E tinha na altura um estagiário, que é um dos Flow Masters neste momento mais antigos da Europa, se chama Federico Biasetti. Esta era a equipa de seminários.
Que Federico legal. italiano. E já nessa época o Carl Steedman já era Flowmaster, já, né? Já Ele era e o Steve Flowmaster, Haydock. sim. O Carl Steadman era o Flowmaster da equipa. Neste momento, quer o Matt Evans, quer o Steve Haydock, quer o Federico, todos eles são Flowmasters também. O Yami já não faz parte do seminar staff, mas tive a oportunidade de trabalhar com ele. Era ele também Flowmaster. E lembro perfeitamente do fim de semana, fui aquele participante que fez o seu primeiro muscle up no nível 1. Cheguei ao cimo das argolas e assim, não. Também fui o participante que foi chamado no grupo dos squats para ser espremido contra uma parede a fazer o squat therapy. Lembro-me de estar com uma t-shirt verde alface da Puma e do Steve Haydock se virar para mim e dizer assim, é impossível, eu estou sempre a olhar para ti porque essa t-shirt é tão forte, portanto vais ser tu o nosso participante voluntariado à força para fazer aqui o squat therapy. Foi um fim de semana, pá, sem dúvida alguma, foi um fim de semana que mudou a minha vida. Lembro perfeitamente, estava lá outro português, já não tem qualquer ligação com o CrossFit neste momento, mas lembro de estarmos na palestra de nutrição e estar o Matt Evans a dar a palestra de nutrição e eu virar-me para este rapaz que tinha conhecido lá e pensei, pá, não faço ideia o que é que ele está a falar. Eu não conseguia entender nada do que ele está a dizer. Era aquele sotaque, é um sotaque do país de Gales, é um sotaque muito próprio, é um inglês muito carregado. E eu a pensar, estou tramado, isto vai sair no exame, não consigo entender palavra nenhuma. A única coisa que eu conseguia entender era o que ele escrevia no quadro. Portanto, pá, foi um fim de semana de muito desafio, foi um fim de semana que eu aprendi a desenrascar-me, que é literalmente essa palavra, a desenrascar-me em todas as maneiras. Quer na maneira de CrossFit, quer na minha vivência de viajar sozinho, de ter que desenrascar-me sozinho de tudo, mas principalmente perceber que o CrossFit é exatamente um bocadinho sobre isto. O CrossFit, a transferência que nós mais podemos fazer do CrossFit dentro da box para fora da box é exatamente preparar-nos para qualquer desafio. Portanto, para mim foi o melhor batismo, foi o batismo do nível 1, do meu nível 1 ser a primeira vez a viajar sozinho, a primeira vez numa box de CrossFit, o primeiro muscle up, todas essas primeiras vezes foram, porque eu saí do curso a dizer, pá, eu não sei como é que eu posso fazer isto que eles fazem, mas eu vou arranjar maneira. E assim foi. Ai, Que legal, Pedro, que legal. E já vou embarcar nisso, então. Você falou que não sabia como fazer, me fala como que foi que você fez o seu processo para entrar no staff. Depois de quanto tempo que você fez seu nível 1, aí você começou a trabalhar num box, não? Você decidiu que ia ser staff? Conta pra gente. Ora bem, eu decidi que queria fazer parte do seminar staff, mas só tinha decidido para mim, não tinha dito isto a ninguém, muito menos ia eu lá dizer a um Carl Steadman que eu quero fazer o que tu fazes, não é? Portanto, eu na altura tinha 22 anos, portanto, onde é que um miúdo de 22 anos agora, primeira vez a viajar sozinho, primeira vez em Londres, a tentar perceber o que é que eles diziam em inglês. Lá ia eu dizer uma coisa dessas, mas saí com a garantia de que ia arranjar maneira. Não sabia como, mas ia arranjar maneira. Na altura, em 2012, nós quando saímos do curso tínhamos um desconto na Reebok. Então eu comprei os Nanos 1 e o chapéu da Reebok, que era a minha cena. Sou crossfitter, agora eu sou crossfitter, ponto. Agora pá, não existem boxes de CrossFit em Portugal. Eu vou continuar no meu trabalho. Na altura já trabalhava então depois em ginásios, etc. Mas eu vou arranjar maneira, eu vou ser CrossFitter, eu vou praticar isto, dê por onde der. Começámos com aulas de treino funcional, do cross training,
do treino funcional de alta intensidade, de tudo, e, e praticar. Lembro de uma vez estar a praticar snatch na sala de musculação, tinha que ir dar uma aula de spinning, no meu último snatch bati com a barra no nariz, abri o nariz, tive que dar uma aula, eu não lembro se foi uma aula ou se foram 2 aulas, mas uma foi de certeza, tive que dar uma aula inteira com uma toalha na cara, porque estava parado a deitar sangue do nariz. E fui começando assim. Eu na altura comecei a trabalhar também numa equipa de rugby, era o preparador físico das camadas jovens de uma das principais equipas de rugby, e foram eles, os miúdos, que eram sub-16, sub-18 anos, foram os meus pacientes zero do CrossFit. Era uma metodologia perfeita para rugby, não é? Uma metodologia perfeita para desenvolver capacidades que tu possas aplicar em campo, e foram eles os meus primeiros pacientes. E decidi, passado um ano, tirar o nível 2. Portanto, eu fui tirar o nível 2 em 2013, em março ou abril de 2013, em Barcelona. Lá fui eu, foi mais ou menos um ano depois de ter tirado o nível 1, portanto, nunca tinha testado em mais nenhuma box de CrossFit desde o nível 1, porque não existia em Portugal. Você acabou nem praticando tanta metodologia, né? Porque você estava fora. Exatamente, praticava com aquilo que tinha. Sim. Aquilo que tinha. Mas uma das coisas que eu, durante o meu ano, entre o nível 1 e o nível 2, decidi que tinha que melhorar o meu inglês. Porque se eu quero trabalhar nisto, o meu inglês tem que ser bom. O meu inglês não era mau, atenção, mas não era suficiente. E então lembro-me de estar eu sou um fã de desenhos animados. Eu tudo que é desenhos animados, adoro. Eu lembro-me de estar a ver os Simpsons, e nós, em Portugal, tem tudo legendas. É tudo em inglês, mas tudo tem legendas. E eu lembro de pegar numa almofada e tapar as legendas. Para me habituar. Só para habituar o ouvido. Em Barcelona, chego a Barcelona para tirar o meu nível 2, fui ver onde é que era a box, portanto fui a pé, de onde estava hospedado, fui à box, e quando voltei, estava num jardim, um jogo, que é um jogo que aqui em Espanha se chama petanca, que é uma espécie do jogo da malha, tem um objetivo, os senhores tinham que atirar uma bola para acertar num pino, o que é. E eu lembro que achei muito curioso que é a coisa menos funcional que existe, porque eles, para não se baixarem e terem que apanhar a bola que acabaram de atirar, usam um ímã, usam uma corrente, que é um ímã, para apanhar a bola. E eu fiquei a ver aquilo. E o que é que isto tem a ver com CrossFit? Tem tudo a ver com CrossFit, porque eu olhei para o lado e quem é que estava a ver aquilo? Adrian Bosman, o atual diretor dos CrossFit Games. Na altura não era o diretor dos CrossFit Games, mas era o head judge dos CrossFit Games. Ele tinha o cabelo comprido e tal. Ele está agora em Berlim, estive ontem com ele. Aliás, estive hoje a tomar um pequeno almoço com ele. E estava ele a ver aqui, sentado num banco de jardim, e eu reparei-me com o Pedro: tens aqui uma decisão importante, ou fazes de conta e segues a tua vida, ou tens a tua oportunidade de falar com alguém que tu admiras, não é? Porque era o Dave Castro e depois era o Adrian Bosman, na altura, e decidi, não, vou falar com ele. Já melhorei, durante um ano já melhorei o meu inglês, portanto vamos lá nisso. E decidi falar com ele, decidi abordá-lo, decidi dizer: olha, sou um fã, o meu nome é Pedro, vou tirar o nível 2. E ele responde: olha, prazer em conhecer-te, o teu inglês é muito bom. Então vemos no nível 2, porque eu vim cá para dar o nível 2. E é engraçado, porque ele num dos últimos podcasts que ele deu com o Pat Sherwood, ele fala deste episódio de estar em Barcelona e ver um participante que o aborda na rua. Pronto, era eu esse participante, era eu. E decidi falar com ele, falei com ele ali 5 minutos, falei sobre como é que tinha corrido a viagem, quanto tempo é que ele ia estar em Barcelona, etc. Porque isto, na altura, os seminários do nível 2 era a meio da semana. Então ele tinha vindo
para aquele curso a meio da semana, e ia ficar mais 10 dias, ou o que era. Pronto, e falámos ali um bocadinho. A verdade é que no dia seguinte fui tirar o meu nível 2, e assim que eu entro na box ele diz-me: "Hi Pedro." E eu fiquei, ele lembra-se de mim. E assim fui tirar o nível 2, não fazia nem ideia do que é que eu estava ali a fazer. O nível 2 é sobre coaching, sobre desenvolver os skills de coach, e a verdade é que eu tinha muito boa vontade, mas era só isso que eu tinha. Lembro-me de tirar o nível 2 e era o Yami, portanto era o Adrian Bosman, o Flowmaster, era este o Yami e o Steve Haydock outra vez, e tinha um estagiário que ainda faz parte do seminar staff, é austríaco, chama-se Basti. E lembro-me de ter que ensinar o Air Squat. E simplesmente bloquear. Bloqueei. Não me saíam palavras da boca. Fiquei tipo... E lembro-me do feedback ter sido... Foram estas as palavras: "Pedro, tu és muito mau. Pedro, tu és genuinamente mau." E pronto, tinha 23 anos nessa altura. E a verdade foi, eu pensei para comigo, isto foi realmente mau, mas foi mau porque nem cheguei a ter a oportunidade de ser medíocre, porque eu literalmente bloqueei, fiquei, pronto, bloqueei. E no nível 2, nós no primeiro dia temos um conjunto de drills técnicos e acabamos com 2 pontos ou 3 pontos de feedback para trabalharmos para o dia a seguir. E o Yami disse-me: "Pedro, amanhã vais ensinar o Sumo Deadlift Type 1. Ou seja, é só o movimento provavelmente menos usado no mundo inteiro nas boxes de CrossFit." Mas também me disse: "Sim, mas Pedro, é assim, isto tem que ser claramente melhor do que aquilo que foi hoje, porque isto hoje foi muito mau." Que pressão, hein? Exato, sem pressão nenhuma, não é? Mas também na altura, portanto há 11 anos, 10 anos atrás, muito do nível 2 era um bocadinho destruir o nosso ego. Era, vamos até eles partirem e para depois reconstruir de novo. E eu passei por isso, literalmente, passei mesmo por isso. Eu cheguei a casa, cheguei onde estava hospedado em Barcelona e pensei: eu se calhar não fui feito para isto. Se calhar não é... isto é muito difícil para mim. Mas, e lembro-me de estar ao telefone na altura com a minha namorada, na altura, e dizer-lhe isto, e dizer-lhe: acho que vim desperdiçar dinheiro porque, não estou aqui a fazer nada. E contei-lhe um bocadinho do episódio e ela disse: olha, pior nunca será. Portanto, tudo o que tu puderes fazer agora de melhor vai ser de certeza melhor do que foi hoje. Porque se foi assim tão mal, prepara-te. E assim fiz. Passei a noite toda a ver vídeos no YouTube, vi muitos vídeos do senhor chamado Dave Lipson, muitos vídeos do Adrian Bosman, muitos vídeos, tudo que podia ser Sumo Deadlift Type 1, eu memorizei tudo. As progressões, memorizei o manual do nível 1, tudo o que era do Sumo Deadlift Type 1, eu tinha tudo na ponta da língua. O que dizer, para onde olhar, que tipos de correções é que podia dar, como é que ia organizar os grupos, tudo. Quando eu vos digo tudo, ouçam, era tudo. Se eles me tivessem pedido para eu ensinar outro movimento qualquer, ia provavelmente ser o mesmo que tinha sido no primeiro dia. Mas o Sumo Deadlift Type 1, meus caros, quando chegou a minha oportunidade de ser o coach e ensinar ao grupo o Sumo Deadlift Type 1, pode não ter sido perfeito, mas estava lá. Progressões utilizadas, focos de atenção. E eu, estás a ver o filme Matrix? Quando o Neo entende o Matrix e começa a abrandar as balas e consegue se desviar delas, foi isso que eu me senti. Só me faltavam os óculos. Eu sou o Neo no Matrix do CrossFit. Foi o que eu me senti. Senti-me... E assim foi. Certamente, eu não me lembro já muito bem, mas lembro-me da sensação. Lembro-me da sensação de, não, isto realmente funciona. Estas progressões têm uma lógica.
o controlar as repetições, o dizer desce, o dizer sobe, o dizer vai, o dizer volta, isto funciona. Eu de repente estou a ver falhas, de repente estou a corrigir falhas. E comecei a... parecia assim, eu estou-me a transformar num monstro. Está a acontecer aqui qualquer coisa dentro de mim. E o feedback foi, Pedro, excepcional, excepcional. Parece um Pedro diferente de ontem para hoje. E eu puder, para aquilo que eu estudei, é bom que seja alguma coisa de diferente. E eu lembro-me perfeitamente disso. Lembro perfeitamente de me sentir assim, uou, Confiante. isto funciona, até que depois tínhamos que construir 3 watts. Depois foi outro drill, tínhamos que construir 3 watts, tínhamos que fazer a análise de programação, na altura construíamos 3 watts. Mas não era apenas construir os watts, era irmos para a frente de toda a turma e o Flowmaster ia-nos fazer perguntas do porquê fazemos aqueles watts assim e porque não fazemos diferente. Quem era o Flowmaster? Adrian Bosman. E eu pensava, bem, vou ter que defender aqui 2 watts, ou era 1 watt ou 2 watts, não me lembro, à frente do Head Judge dos CrossFit Games. Pronto, bem, o que é que pode correr mal? Tudo. Tá, mas vamos lá nisso. E éramos dois rapazes na frente para defender aqueles watts. Depois foram vários. Eu e um rapaz chamado Dave Vonk. E tivemos os dois ali 10 minutos. Para mim pareceu-me para aí 3 horas, mas tivemos ali 10 minutos. O Bosman fazia-nos perguntas, mas porquê é que são kettlebell swings e não são sumo deadlift thigh pull? Porquê é que são wall balls e não são thrusters? Porquê é que são 20 repetições e não são 15? Pronto, e nós tínhamos que explicar o porquê, qual foi o nosso processo, qual foi o nosso pensamento, etc. Curiosamente, 1 semana ou 2 semanas depois do nível 2, portanto demos o nosso melhor, eu e o Dave Vonk, e fomos os dois convidados para estagiar para a CrossFit. Portanto, o processo de recrutamento era diferente na altura, era com base na nossa performance no nível 2. E alguma coisa agora, você fez certo então, Pedro. Alguma coisa fiz certo. Era o sumo graças ao sumo deadlift high pull. O sumo deadlift high pull, meus caros, salva vidas e dá a possibilidade de criar carreiras profissionais. Essa noite de estudo você nunca vai esquecer, hein? E que bom que a gente está sabendo dessa história. Nunca irei esquecer. Digo-vos que nunca irei esquecer. Por isso é que eu, por exemplo, sendo Flowmaster já há 4 anos, quando vamos no nível 2 e sou eu a ter que ensinar um movimento, quase sempre ensino o sumo deadlift high pull. A maioria dos meus colegas evita o sumo deadlift high pull, vai sempre para um mad ball clean, vai sempre para um push jerk, sumo deadlift high pull, para me lembrar de como é que isto começou. Que demais. Sempre para me lembrar. E assim foi, recebi um e-mail de uma senhora, já não faz parte da CrossFit também, a dizer, olha, dada a boa performance do teu nível 2, gostávamos de te convidar para estagiares para nós. Eu lembro, quando recebi aquele e-mail, até dei à minha mãe, eu vivia com ela, dei à minha mãe, disse, ora lê, que eu acho que eles me estão a convidar para ir para a CrossFit, mas eu não estou a acreditar nisto. Lembro perfeitamente. E ela ficámos, consegui, mas a verdade é que não consegui nada, não tinha conseguido coisa nenhuma. Aquilo era um convite para estagiar para a CrossFit. Depois lá percebi como é que era o processo e assim foi. Fui fazer o meu primeiro estágio foi com um senhor chamado James Hobart, portanto já ganhou os CrossFit Games várias vezes. O senhor James Hobart em Barcelona. O meu segundo estágio, curiosamente, foi com o Adrian Bosman e curiosamente em Londres, na mesma box onde eu tirei o nível 1. E lembro perfeitamente que na altura, o primeiro estágio tu só vias, só estavas lá a participar e ajudavas. No segundo estágio, não é como é agora, já te davam os grupos práticos e tu tinhas que dar os grupos práticos a 100%. Eu tive inclusive que fazer demonstrações para o WOD e tudo mais. E lembro-me de começar os squats. E eu, bem, vamos lá nisto, o que é que isto pode correr mal? É 1 hora de squats, vamos lá. E o Bosman fazer um agachamento, ficar no fundo de um agachamento, encostado à parede durante 1 hora.
a escrever, a escrever, a escrever, continuava a escrever. E aquilo, eu a fazer o meu melhor, eu pensava, bem, ele não para, eu só devo estar a fazer asneiras, né? Só devo estar a fazer uma cagada fenomenal. Pronto, assim foi, é o fim de semana todo nisto. Recebi um feedback, depois tu, a cada estágio recebes um feedback e dão-te X tempo para voltares para o próximo seminário. O Bosman deu-me um feedback dele, fiz o terceiro seminário, eu fiz 5 estágios, foram 5 seminários. E quem me deu o thumbs up para entrar na equipa foi no 5º estágio, o Carl Stedman. Que Portanto, legal. foi com ele que eu comecei, foi ele que me deixou entrar. Mas curiosamente, uma das coisas que mais me fascina é o meu 4º estágio foi em Paris e eu dei um bom seminário. Eu sei que dei um bom seminário, correu bem. O grupo era bom, correu bem, sólido, estava confiante. E o Flowmaster, depois na altura já era o Steve Haydock, diz-me, não, só para termos a certeza vais fazer mais um. E eu pensava, eu não consigo ser melhor do que isto correu mesmo bem. Sabes, quando aquilo corre mesmo bem, feliz. E ele vai-me só ter a certeza, vais fazer mais um. E eu, bem, pronto, ok. E na altura, o dono na altura, que ainda é o dono do CrossFit Louvre, em Paris, é um senhor chamado Daniel Sheffield. Este senhor, Daniel Sheffield, porque é que é importante? Ele é só e apenas o diretor internacional das boxes que estão fora dos Estados Unidos. Okay? Portanto, temos os Estados Unidos e depois temos o CrossFit Internacional. Ele é o nosso líder internacional hoje em dia. Portanto, ainda estive com ele agora em Berlim, estive com o Ricardinho agora em Berlim também, etc. E ele na altura virou-se para mim e disse, olha, tu vais marcar o teu 5º estágio para a boxe, para a boxe, em Paris, e vais ficar em minha casa. E eu não vou aceitar que tu não fiques em minha casa. Porque eu quero que tu fiques e quero que venhas com mais dias antes e fiques um ou outro dia depois, porque quero-te apresentar à equipa e quero que venhas conhecer, porque eu quero que tu entres no Seminar Staff e se assim for, quero poder dar-te todo o apoio que eu puder dar. E eu, bem, ok, sim senhor, vamos nisso. E fiquei em casa do Daniel Sheffield. Sabia lá eu que, portanto, ele tinha acabado de abrir a boxe era acabado de abrir, sim, tinha acabado de abrir o CrossFit Louvre. E assim foi, acabei o seminário e nós temos sempre um momento de feedback durante o exame dos participantes e o Carl Stedman disse, este não foi um ótimo curso para ti, porque não tinha sido fenomenal, mas eu vejo o potencial em ti e vou-te fazer a recomendação para o Seminar Staff. E eu fiquei, não. Red shirt, exatamente. E assim foi. Depois passado, isto foi em dezembro de 2013. Eu tinha tirado o nível 2 9 meses antes ou 7 meses antes disto, portanto o meu processo de estágio levou ali mais ou menos 6 meses. Né? Foi rápido, na altura foi rápido. Principalmente do 4º para o 5º estágio foram 2 semanas, uma coisa assim, portanto foi muito, muito rápido. Olhando para trás, claramente havia falta de staff, portanto havia falta de staff. Eu na altura fui sempre melhorando o meu inglês, que era um fator muito, muito importante para a nossa profissão. E assim foi. Portanto, eu entrei oficialmente em dezembro de 2013, dei o meu primeiro curso de nível 1, o meu primeiro curso como Red Shirt, com o Carl Stedman, já em 2014, portanto, depois foi ali todo o processo, o assinar os contratos, o esperar que chegasse as Red Shirts, etc. E dei o meu primeiro curso em dia 1 de fevereiro de 2014. Porque é que eu me lembro disto? Porque foi a data de inauguração da abertura da minha primeira box. Portanto, que legal. Eu faltei à inauguração da minha box para dar o meu primeiro curso de nível 1. Tem um bom motivo. É um grande bom motivo. Tem um ótimo motivo. Que é uma box que ainda existe, uma box que faz agora 10 anos. Portanto, a box, nós já tínhamos a afiliação desde 2013, portanto agora em agosto vai fazer 10 anos.
A box não era, eu não era o dono da box, era o head coach, tinha ajudado a montar tudo e tudo mais. E assim faltei à inauguração pronto, porque tinha o meu primeiro nível 1 e sempre foi a minha prioridade. Não vou mentir que muitas das vezes temos que fazer escolhas e eu escolho sempre os seminários em primeiro lugar. E lembro-me no final do primeiro dia, quem tinha sido o Carl Sandman tinha sido o Flowmaster, e lembro-me de acabarmos o primeiro dia de rastro e fomos ao Burger King comer Burger King. Que belo jantar de seminário, hein? Não foi o jantar de seminário, isto foi o lanche. Foi lá. Foi o lanche. E Inesquecível. estava uma rapariga a trabalhar connosco, a Jennifer Hunter, que é americana, e tirou-nos uma foto a comer. E na primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, num summit de seminar staff, deram-nos a todos um livro com alguns dos melhores momentos do ano, etc. E uma das primeiras fotos que aparece sou eu e o Carl Stedman no Burger King a comer Burger King. Que demais. Pedro, que demais. eu adorei escutar toda a sua história. Tipo assim, uma história com muito significado, muito rica, muito legal. Parabéns por todo o seu processo, por tudo que você passou, por tudo que você foi atrás. Incrível, incrível mesmo. E não é à toa que, tipo, poxa, olha o tanto de coisa que você precisou abdicar e tal, para se tornar, né, esse Flow Master que você é hoje, e nível 4. Então, nossa, tá de parabéns. Eu me sinto muito honrado de estar aqui podendo escutar a sua história. Que legal. Pedro, de verdade, isso que o Hugo falou, eu só concordo plenamente, porque é muito rico pra gente ouvir essa história, né? Olha esse processo. E é tão rico escutar isso, e isso inspira também. Então, o nosso grande objetivo com um podcast é levar esse conhecimento para outras pessoas. E é bom saber dessa sua trajetória ao longo de 10 anos. E a verdade é que o CrossFit foi uma das coisas que mais me mostrou foi, se nós temos um sonho, temos que lutar por ele. Ponto. Vamos ter muitos obstáculos, vamos levar com muitos nãos, mas só tem sucesso quem consistentemente se mantém na luta pelos seus sonhos. Portanto, aquilo que eu me lembro, e para mim aquilo que foi o turning point de tudo isto foi o eu ter tido a coragem de ir falar com o Adrian Bosman. Eu não acredito que foi isso que me fez ser seminar staff. Não é esse o propósito. O propósito é, conhecendo-me a mim como conheço, e eu era aquele miúdo quando era pequenino, não ia às festas, ou tentava não ir às festas de anos dos meus amigos porque tinha medo de que não brincassem comigo, ou que em caso de poder arriscar uma coisa nova, eu preferia não arriscar porque tinha medo de falhar. Tinha medo de ter que lidar com a minha própria frustração. E a verdade é que o CrossFit aquilo que me mostrou foi exatamente que nós vamos falhar, e que falhar faz parte do processo, e que vamos levar com nãos, e que vamos levar com maus feedbacks, e que vamos levar uns socos no estômago e no nosso ego. Mas quem tem sucesso é aquela pessoa que sabe levar com o não, que sabe levar com a adversidade e continuar a pôr-se a pé e continuar a acordar no dia seguinte pronto para a luta, e é mais uma jornada. Isso aí. E é isto que nós temos que ter. É isto que nós temos que... Diz. Pode falar. Pode falar, por favor. É isto que eu acredito que nós, como profissionais liberais, porque é as nossas profissões como coaches, é fácil desistir. É fácil sermos medíocres. É fácil virarmos DJ quando começa o ano. É fácil não sermos tão eficazes. É fácil não darmos o nosso melhor todos os dias, porque ninguém está lá para ver, ninguém está lá para nos avaliar. Mas aquilo que nós temos de lembrar é que estamos lá nós próprios. E nós somos o maior avaliador de nós próprios. Nós somos o nosso maior crítico. Nós somos quem define o nosso próprio standard. É? Porque existe aquela frase muito chavão do standard é o standard. Ótimo. Eu tenho outra pergunta, e qual é o standard? Porque dizemos só, o standard é o standard.
Certo, o standard é o standard, mas quem é que definiu o standard? Quem é que me diz qual é o standard neste momento? E a resposta é vaga, não é? A resposta é o meu standard, é o meu standard. O standard, se calhar, do Rafael ou o teu Hugo, é diferente e está tudo bem nisso, não é? Mas nós temos é que nos lembrar de continuamente elevar esse standard e continuamente lutarmos por subir esse standard, mesmo quando ninguém está a ver. Que aí é que são os momentos importantes. Quando eu tive que falar com o Adrian Boss, ninguém estava a ver, não é? Ninguém está a ver. Era o momento certo. É o momento certo, não é? É aquele momento em que tu te deparas com uma decisão tua. Não é para mais ninguém, não é para ninguém ver, não é para encher o olho a A, a B ou a C, não é para o teu ego se elevar, não, é uma decisão da tua perante aquilo que tu queres. E o exemplo de falar com o Adrian Bosman, o estudar durante a noite toda, o ficar em casa de A, de B ou de C para me poder acolher no mundo do CrossFit, tudo isso me demonstra a origem daquilo que é o CrossFit. O CrossFit é muito mais que treinar, é como vocês dizem, treinar é secundário. Treinar é a parte prática, não é? É um detalhe. Porque o CrossFit é a ponta do iceberg. Não é? Nós vermos o CrossFit como uma metodologia de treino de força e condicionamento físico é a ponta do iceberg. Porque aquilo que está por baixo é um mundo, não é? Um mundo da comunidade, da superação, do saber falhar com dignidade. Quando nós falhamos, porque todos nós vamos falhar, não é? E é isso que o CrossFit me ensina. E é isso que eu tento ensinar a todas as pessoas, quer nos seminários, quer aos meus treinadores, quer aos meus alunos também, não é? Logicamente. Que legal. E Pedro, agora falando da sua recém-conquista, né? A sua certificação de nível 4, a gente fez um episódio com o Jobst falando sobre o nível 4, né? E tudo que ele aborda. Então, praticamente, só para relembrar a galera, né? O nível 4 é uma certificação que é presencial e você é exposto a dar 2 aulas, né? São 2 workouts para 2 turmas diferentes. O que a gente quer saber é como foi a sua preparação e quais foram as suas áreas de foco para realizar esse teste. Excelente. A verdade é que é um teste, o teste é o mais simples possível, não é? Dar aulas, é o que nós fazemos, não é? Sim. Mas tu questionas tudo aquilo que tu sabes. Tu naquele momento posso-te dizer que tu questionas tudo. Questionas o teu skill como treinador, o teu skill de comunicação, tudo. Como é que foi a minha preparação? Olha, a minha preparação, em primeiro lugar, foi quando eu recebi o convite para fazer o exame, portanto, a Nicole Christensen e o Chris McDonald vieram à Europa lançar o projeto piloto. Portanto, foi na semana em que eu fiz o exame, é um projeto piloto. E nós recebemos um e-mail interno a perguntar quem se queria candidatar. Quando eu me candidatei, eu disse, ok, é uma oportunidade ótima, bora, vamos nisso. Falei com uma colega minha do Seminar Staff que tinha passado no nível 4, e apesar de nós há N de tópicos que nós não podemos falar publicamente, o que é que foram os WODs, etc, etc. Sim. Mas percebemos que a preparação e todas as informações estão no manual do participante que diz tudo o que é preciso de sabermos, porque a verdade é que o WOD acaba por ser um detalhe, não é? O WOD é um WOD, não é isso que eles estão a avaliar. E perguntei-lhe como é que foi a experiência dela, principalmente qual foi a sensação dela. E ela explicou-se, prepara-te porque nós damos aulas há mais de 10 anos, mas vais sentir que é a tua primeira aula. Porque por tudo aquilo que os avaliadores representam também para nós, toda a pressão, todo o saberes que neste momento passámos 4 ou 5 no mundo inteiro neste novo modelo, sentes toda a pressão, não é? Sabes que as probabilidades são a jogar todas elas contra ti. E ela explicou-me, disse-me como é que foi o processo, disse, podes chegar à boxe 30 minutos antes, sabes os watts com 48 horas de antecedência, portanto, se os quiseres testar, és livre de os testares, etc. Portanto, falei com ela. Vi também uma entrevista da Christian Bolan, que
que passou também recentemente no nível 4 e ela fala um bocadinho da estratégia dela, que eu já estava a adotar também de forma semelhante. Portanto, eu, como vos digo, eu tenho 3 boxes, eu não dou muitas aulas, eu só dou aulas numa dessas boxes, e a minha principal estratégia, que eu automaticamente pensei, foi: nós no nível 4 não basta sermos bons treinadores, nós temos de ser bons treinadores com uma capacidade de adaptação muito melhor ou muito superior que a média. E qual é o problema daquilo que eu vejo dos treinadores que estão neste momento a reprovar ou a chumbar no exame? É a capacidade de adaptação. Porquê? Porque nós podemos ter muita experiência como treinadores, só que a nossa experiência é sempre com as mesmas pessoas. É sempre as nossas aulas, nós já conhecemos, eu já sei se o Hugo chega à minha aula, quais são as limitações dele, qual é o peso que ele vai usar, qual é aquela adaptação, se não faz a pull-up e tal. E isso define-nos em grande parte como treinadores, não é? Porque é aquela pessoa que nós conseguimos adaptar especificamente para ela. Só que isso não existe na avaliação do nível 4, porque tu não conheces as pessoas. Tu não conheces a box. Eu nunca tinha estado naquela box. Tu não sabes o material que está disponível. Não sabes nada disso. Então aquilo que eu comecei a fazer foi simples. Deixei de dar as minhas aulas durante um mês e só passei a dar aulas dos meus coaches em horários e boxes que eu nunca dou aulas. Inclusive, eu cheguei a dar aulas noutras boxes que pedi para ir lá dar uma aula aleatoriamente, exatamente para me habituar ao processo de scaling. Era o processo de scaling que a mim me estava a meter mais confusão. Portanto, foi o meu maior foco. Foi como é que eu vou transmitir um scaling eficaz, porque é um dos pontos de avaliação que está lá no handbook, quando eu não conheço as pessoas. Eu tenho uma oportunidade. É porque não tens mais. Tens uma oportunidade. Tens uma aula para impactar aquela pessoa. E foi assim que me fui habituando. Portanto, fui habituando ao discurso de adaptação, de, olha, se não conseguimos isto, vamos fazer isto. Se ainda não conseguimos isto, ainda vamos fazer isto. Portanto, sempre a jogar com várias opções de adaptação, a jogar com warm-ups muito eficazes. Portanto, warm-ups logo com ensinar, ver e corrigir. Logo. Para me habituar aos padrões de movimento, para ter a oportunidade de chegar às pessoas. Porque no manual diz, podes ter entre 7 e 15 participantes. E tu pensas, com 7 eu faço uma coisa, com 15 a coisa já é diferente. Sim. Então eu fui tentando jogar Capacidade de se adaptar, né? Exatamente. Você tem que estar pronto. Exatamente. E tu pensas, ok, se eu tiver 15 pessoas, como é que eu vou ser eficaz? Porque eu sou eficaz com 15 pessoas na minha box, porque eu já as conheço. Posso não conhecer uma ou outra que está a começar, mas o geral eu já o conheço. E isso não existe na avaliação do nível 4. E eu acho que isso é o ponto-chave. São muitas variações que podem acontecer também. São muitas variações, exatamente. E uma das outras coisas portanto, o meu foco principal foi dar aulas com pessoas que eu não conhecia, boxes que não estou habituado a dar aulas, e muito foco quer na minha maneira de construir o warm-up, quer nas minhas formas de dar o scaling. E foi uma coisa que eu acho também é fulcral, foi todas as aulas que eu dei no mês antes de eu fazer a avaliação do nível 4, foi com um treinador a avaliar-me. Eu tenho um scorecard que eu criei, é um scorecard de 3 folhas que eu faço para avaliar o meu staff. Uma das folhas tem 30 items de sim, não, portanto sim, não ou inconsistente, e eu pedi para eles me darem esse feedback. Portanto, eles tinham, ou seja, eles ganhavam pela aula. Portanto, eu quando lhes disse, eu vou dar aulas vossas, eles começaram logo, mas eu vou deixar de ganhar pela aula. Não, calma, vocês vão ganhar pela aula, mas em vez de estarem a dar a aula, vocês estão a avaliar a aula e vão dar feedback a mim. Dê para onde vocês têm que arranjar pontos de feedback, porque depois eu sou o dono da box e é aquele eterno problema. Pedes feedback aos teus treinadores, eles dizem que tu foste perfeito. Sabes perfeitamente, não, foi ótima, a aula foi ótima. Foi ótimo, está tudo bem, pode ter sido uma boa aula, ok, agora o que é que eu preciso de melhorar? E fui-me habituando a ter estes avaliadores comigo. Apesar de serem meus treinadores, foram esses meus avaliadores. E que é uma coisa interessante, que é, eles estão habituados a receber o meu feedback.
Então, curiosamente, eles pegavam no feedback que eu lhes dava e devolviam-me esse feedback. Coisas simples como, por exemplo, eu dar uma correção, desce mais um bocadinho. E depois dar-te feedback e dizer-te, olha, boa. E recebi o feedback de um dos meus treinadores dizer, boa o quê? Boa amplitude de movimento. Ser específico. Não pode ser, Rafael, mais nos calcanhares. Ótimo. Ótimo o quê? Ótimo o peso nos calcanhares. Não pode ser geral. Esses detalhes. Exatamente. E depois só que isto depois são aquelas muletas, são aquelas bengalas, não é? Detalhes. Aqueles detalhes que, se tu tiveres isso consciente, dizes, claro, isto é lógico, isto é óbvio, a gente faz isto nos seminários. Mas nós nos seminários não estamos a dar aulas, estamos num grupo. E é isto que eu acredito muito que os avaliadores veem. Porque nós chegamos, tu sabes quantas pessoas tens na aula 30 minutos antes da aula. E pode correr bem e a notícia ser, pronto, tens 7. A notícia pode ser, olha, tens 15. Ou então pode ser como aconteceu na minha segunda aula, olha, tens 9 e a aula começa e eu tenho 14. Ok. E a verdade é que não sei se é de propósito, se não é de propósito, não importa se é de propósito ou não. A verdade é que está tudo escrito no manual e é exatamente isso que vai acontecer. E a real, Pedro, eu acho que é aquilo que acontece no dia a dia também, né? A única facilidade é que você conhece as pessoas, mas no dia a dia você abre lá o check-in, você vê, tem 4 pessoas. De repente, parece 10. E aí? É isso. Você tem que saber lidar com isso, né? É isso mesmo. Você tem que estar preparado com isso. Então... Exatamente. E a verdade é que um bom treinador, portanto, aquilo que eu acredito que os avaliadores acreditam é que um bom treinador não é um treinador perfeito. Okay? Um treinador de nível 4 é longe de ser um treinador perfeito. Provavelmente eu, se tivesse filmado aquelas aulas e se fosse dar uma aula outra vez igual, o mesmo WOD, claro que eu ia fazer se calhar coisas diferentes. Tudo certo. Não é? Isso faz parte do nosso processo de avaliação, etc. Aquilo que eu acredito que o avaliador vê é exatamente a tua capacidade de adaptar e de, dadas as circunstâncias, o que é que tu consegues fazer com isso? Sim. O que é que tu consegues aplicar? Portanto, eu como sou obcecado pela preparação, aquilo que eu fiz, que a mim me ajudou muitíssimo, foi, se eu tinha de 7 a 9 pessoas, eu tinha um plano de aula. Se eu tinha de 10 a 12, tinha outro plano de aula. Se tinha de 13 a 15, tinha outro plano de aula. Tenho 9. Assim que começa a aula, tenho 14. Para mim, a minha cabeça foi, muda, está feito. Em vez de termos que ficar ali, e agora o que é que eu faço? Okay. Afinal, o seu plano de aula estava no seu controle, né? Então, você deveria estar pronto para isso. Exatamente. Que legal. E é uma coisa que eu acho interessante, porque se calhar nós às vezes na nossa box, nós temos estes planos alternativos na cabeça, mas se calhar não são tão conscientes porque já é natural, já é. Tenho 4 pessoas marcadas, apareceram 10, pronto, ok, fazemos assim, fazemos assado. Só que quando nós não conhecemos nem as pessoas, nem a box, isso não é tão fácil assim, né? Eu sei lá, eu tinha, por exemplo, uma das minhas aulas que eu organizei as pessoas numa determinada orientação e tenho um participante a dizer, não, mas nós nunca fazemos as aulas assim nesta orientação, fazemos sempre noutra orientação. Fazemos sempre virados para ali, está-nos a pedir para fazer virados para aqui. Porque para eles já era natural, porque eles estavam a pôr o material todo, já estavam a pôr errado. E eu, não, viramos para aqui e tal, e não sei o quê. Porque aquilo já é tão piloto automático. E o piloto automático do aluno reflete exatamente o piloto automático do coach. Claramente havia pessoas que iam para determinados sítios porque é o seu sítio de aula. E tu pensas, ok, certo, aceitamos. Mas porquê é que tem que ser aquele o sítio daquela pessoa de aula? Porquê é que aquela pessoa que é experiente está sempre naturalmente lá atrás de tudo? Porquê é que a pessoa que está a começar no mundo do CrossFit, porque isto depois aparece tudo no nível 4, ok? Parece, ou pode aparecer tudo. Mas é uma reflexão que nós fazemos depois para a box, que é, então porque é que a pessoa que está a começar o CrossFit tem que estar logo na frente? Se calhar a pessoa que está a começar a fazer CrossFit até devia estar no meio, para ter poder de
Vê todo correções mundo. visuais de outros alunos. Até fica mais, não fica tão exposto, se Sim. calhar, não é? E essas, e como é uma coisa, por exemplo, que eu acredito, e eu estava a organizar a turma e tudo mais, e depois tu sentes aquela resistência, não, mas eu estou habituado a ficar aqui. E eu, estás habituado a ficar aí, mas também não estás habituado a ser eu o teu treinador. Portanto, se eu hoje sou o teu treinador e é para ser diferente, vamos fazer isto diferente. Ok? E depois tens Yes. todo Isso já esse mostra também o seu controle no grupo, né? tem que Isso ser. já... Mas foi por isto que eu me preparei desta forma. Mesmo a dar as aulas nas minhas outras boxes. Houve algumas aulas que eu tentei mudar a maneira como damos aulas. Olha, se damos sempre assim, olha, agora vamos dar virados para ali. Ai Pedro, mas a gente não está habituado a isso. Constantemente variado, Ah, gostei. Exatamente, É é isso. isso. não é? E Pedro, continua. E foi isso. Não, foram estes os meus tópicos principais, sabes? O habituaste a dar aulas com grupos que tu não conheces, de preferência boxes que não conheces, preparares várias situações de aula, para X pessoas, para Y pessoas, para Z pessoas, para mais material, para menos material. Porque tu não sabes se vais ter material sequer para toda a gente. É um Uhum. facto, não é? E depois, finalmente, tu podes visitar a box na véspera, penso eu, podes depois também estar lá 30 minutos antes e pensares sempre que a organização das pessoas tem que maximizar a tua capacidade de aplicação dos teus skills de coach. Mais nada. Claro, Só mantens as facilita pessoas em o seu segurança. trabalho, né? Exatamente, Uhum. mantens as pessoas em segurança, logicamente, mas numa avaliação como estas, tu tens de conseguir manter ou seja, tu podes ter todos os teus skills de treinador, podes ser um ótimo treinador, mas se tiveres um mau group management numa aula, tu não consegues aplicar os teus skills de treinador e ficas ponto. É isso mesmo. Ok? Portanto, o group management é um fator chave. E foi essa a minha preparação. Que demais, Pedro. Top. A cada pergunta aqui, eu tô sentindo que eu tô, assim, ó, mind blowing, né? Aprendendo muito. Sim, total. E Pedro, na sua rede social, depois de receber a confirmação do seu nível 4, você, na legenda, você comentou que após realizar a prova, né, nas suas aulas, você ligou para sua esposa falando que você não havia passado, né? O porquê dessa sensação? É verdade. Liguei à minha mulher e pá, estava frustradíssimo. Estava frustrado. Porque eu sabia que não tinham sido más aulas. Atenção, não quero também passar aquela ideia de eu dei 2 péssimas aulas e passei. Não foram Sim. más aulas. Sim. De todo. Mas como é tão fora da tua zona de controle, tão fora daquilo que tu estás habituado, tu sentes que estás sempre aquém, estás sempre... Falta um pouquinho, né? Falta um bocadinho. Mas ela perguntou, mas o que é que faltou? E eu, não sei o que é que faltou, mas sinto que faltou qualquer coisa. Mas você sabe, pelo tudo que você me falou, desde o começo que a gente sentou aqui para conversar, dá para perceber que você é uma pessoa super crítica com você mesmo, né? Então, assim... Essa sensação é normal, né? Eu sou igual a você também. Tipo, toda aula, mesmo que tenha sido uma aula muito boa, eu sempre vou pensar alguma coisa, tipo assim, alguma coisa não ficou legal. Ali não foi tão bom. Mas eu entendo você. Muito crítico. Que é engraçado que no dia antes das aulas, portanto, eu dei 2 aulas da parte da manhã. Foi uma às 8h30 da manhã e outra às 10h30 da manhã. E um dos meus colegas ia dar as aulas da tarde. E nós tínhamos chegado no dia anterior, tínhamos ido visitar a box. A box não era grande. E eu a pensar, como é que eu vou meter aqui 15 pessoas a treinar? Mas efetivamente estavam lá 15 pessoas a treinar quando eu lá cheguei. Mas numa orientação que não era a orientação que eu imaginei ser a melhor, coisas assim. E lembro-me a jantar e estarmos a discutir ideias e como é que íamos orientar as pessoas e como é que não íamos orientar as pessoas, etc, sem falarmos dos watts.
Ahm, e lembro de estarmos ali a debater um bocado de ideias, fazemos um bocado de brainstorming, e eu lembro de dizer assim, pá, temos que ir embora, vamos para o hotel, porque eu já estou a visualizar isto, eu preciso pôr isto num papel, preciso pôr isto num papel. Então no meu plano de aula, eu tinha os 3 planos de aula, portanto eles eram muito semelhantes, mas era para determinadas pessoas, e comecei a desenhar os bonecos. Você fez tipo E um a floor plan. orientação, tudo. Fiz um floor plan Legal. perfeito. Mas não apenas o floor plan. Eu fiz o floor plan de onde é que eu ia estar em cada momento da aula. Onde é que eu vou estar na série 1, onde é que eu vou estar no warm-up, como é que eu vou fazer o coaching. E então eu fiz um plano, os planos de aula, e depois a minha segunda página era só desenhos. Só desenhos de quando eu der esta instrução vou para ali, quando eu der esta instrução vou para ali, quando eu der a instrução vou dar aqui para ir para ali. E isso foi tudo, foi seguido. Eu estive ali a memorizar, né? Memorizei aquilo. Depois acaba por ser relativamente fácil de memorizar, porque o plano é o mesmo, só tens é que te manter consistente. E eu lembro que isso tinha corrido bem. Mas o que é que não me tinha corrido bem? Pá, eu não conhecer as pessoas. Foi-me sempre frustrante. Porque na minha primeira aula tive de tudo. De tudo. De alunos. Na minha segunda aula voltei a ter de tudo. De alunos. De pessoas com a barra carregadíssima de peso, com pessoas a terem que trabalhar com uma barra técnica. Mas a verdade é, não estou a dizer nada de novo, não é? Isto é o que acontece diariamente. É o que acontece todo dia. Mas aí E numa avaliação você não vai fugir disso, né? não podes Então aí fugir. que você vai Não podes colocar em fugir. prova o seu coaching, né? Exatamente. E aqui voltamos àquilo que eu estava a falar do sumo deadlift type pull, do Neo abrandar as balas. Ali o que tu sentes é que as balas são muito mais rápidas. E tu tens que arranjar uma forma de abrandar aquelas balas todas. Porque sentes que de repente aquele grupo de alunos que não está lá para te chatear, eles estão lá para fazer uma aula perfeitamente normal. Eles querem lá saber quem tu és, eles querem lá saber que tu estás a fazer o nível 4. Eles nem sabem o que é o nível 4. Elas nem sabem o que é isso, Assim, né? puta ideia o que é o nível 4. Só querem ter uma aula. Eu só quero é ter uma aula, não é? Eles chegam lá e têm que depois assinar um waiver, um acordo, um termo de responsabilidade, vão ter um treinador diferente e tal, mas eles querem lá saber. Isto é uma batalha aqui dentro, nossa. E é o que conseguimos silenciar todo o barulho e pensar, não, foca-te naquilo que está no teu controle. O que está no teu controle foi a tua preparação da aula. O que está no teu controle é o teu plano de aula de como é que vais fazer o teu coaching de forma eficaz, e vais fazer aquilo que tu fazes diariamente: ensinar, ver, corrigir, reavaliar, feedback positivo ou mudar a correção. Se o atleta não consegue fazer o movimento como prescrito, com a carga prescrita ou a amplitude prescrita, adaptamos. Maximizamos a segurança do atleta. Quando a segurança está garantida, vamos tentar puxar um bocadinho mais na intensidade, de forma progressiva, em termos de velocidade ou carga. Isto é o que nós fazemos diariamente. Está feito. Está feito. A única coisa que não fazemos é temos que lidar com toda a gente de novo. E olha, agora falando disto, se eu tivesse que escolher agora um talento meu, é decorar nomes. É decorar nome. Eu consigo decorar nomes, que é uma coisa doida. Muito Pois bom. garantidamente, Isso é muito bom. na minha segunda aula, eu ao fim de 10 minutos já fazia cross-cueing-se para o lado da turma a chamar o nome da pessoa. Foi aquela coisa que eu estava a cumprimentar as pessoas no início da aula e a dizer assim: tens uma oportunidade para memorizar o nome desta pessoa. Cara, nome, cara, nome, cara, nome. Que legal. E assim é. E a verdade é que, chamando alguém pelo nome, Isso é importante. crias logo uma ligação diferente. Crias Que logo demais. uma ligação diferente. Pois é, imagina, a pessoa nunca te viu na vida e você, lá no meio da aula, fala o nome dela. Sem dúvida. Porra. Sem dúvida. Eu seria Com a pessoa que certeza falaria assim, ela- nossa, ele sabe meu nome. Sem Tipo, dúvida. nem eu sei o nome Você dele, ele sabe sempre meu vai nome. impactar, né? Você sempre vai impactar melhor a pessoa dessa É isso forma. mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. E eu também acredito
Depois depende de onde é que são feitos os níveis 4, mas a verdade é que cada boxe é uma boxe. Cada Sim. boxe é uma cultura de boxe diferente, não é? Nós podemos ser todos a nossa comunidade de CrossFit, mas dentro de uma grande comunidade temos micro-comunidades, que são as comunidades dentro de cada boxe. E a verdade é que é uma comunidade que não é a tua. Estão habituados a regras que não são as tuas. Estão habituados a um tipo de coaching que não é o teu. E aquilo que tu podes sentir é, ou sentes que a pessoa aceita muito bem e faz aquilo que tu pedes, ou podes sentir o contrário, que é, não, mas eu sempre fiz assim. O meu coach sempre me disse que fazia bem, ou o meu coach sempre me deixou fazer. E isso é que é o desafio do nível 4, em termos de scaling, principalmente. Esse é o grande desafio. Não é fácil tu teres situações em que tens alguém que se considera razoavelmente bom atleta e ter uma pessoa que não conhece lado nenhum a disparar correções, tipo uma correção a cada meio segundo, que era o que eu fazia. E as pessoas ficam, mas nunca me disseram que eu precisava ter o peso nos calcanhares. Por que eu vou Eu ter que já arrumar faço agora? CrossFit, exatamente. Portanto, como é que tu consegues equilibrar a balança? Isto depois é uma resposta que eu não te sei dar. Depende de pessoa para pessoa. Depende do carisma que tu tens, depende da maneira como tu tens de te ligar com a turma. Como é que tu encontras o equilíbrio na balança entre eu estou a ser avaliado, portanto o meu coaching tem que ser eficaz, top, mas estas pessoas têm na mesma que ter uma aula divertida. Sim. Porque se uma aula não é divertida, não importa. Basicamente isso. Este é o princípio. Eu acredito e tenho a oportunidade de dar curso de CrossFit Kids há alguns anos, que eu acredito que a definição do CrossFit Kids devia ser a definição do CrossFit no geral, que é uma metodologia de treino de força e condicionamento, constantemente variada, com movimentos funcionais executados a alta intensidade relativa, com foco na diversão. E a verdade é esta, uma aula que não é divertida, tu podes ser o maior, podes ser o coach que mais conhece de tudo. Podes ser todos os truques, todos os pontos, todo o olho clínico. Se és uma pessoa que é uma seca estar contigo, as tuas aulas vão estar vazias. Sim. É um facto. Mas se tu és o contrário, se és um treinador que é só diversão, só a longo prazo as pessoas também não vão ver os resultados que deveriam ver e vão procurar outras soluções. Busca o equilíbrio, né? Busca o É o equilíbrio. equilíbrio. É o equilíbrio. E por isso é que eu acho que o exame do nível 4, as duas aulas, tu tens ao fim e ao cabo duas oportunidades, não é? São dois odds diferentes, mas tens duas oportunidades de demonstrares exatamente esse equilíbrio. Não é? Demonstrares a tua capacidade e quando eu digo o ser divertido, ou quando eu digo ser equilíbrio, se calhar tu não vais ser 50-50. Se calhar vais estar 70% mais no coaching, neste caso. Ok, está tudo bem. Estás a ser avaliado do teu coaching. Mas tem que haver um toque pessoal, um toque de ligação emocional com o cliente. Porque se não existe esse toque, o cliente não vai ser permeável às tuas correções, ao teu scaling, às tuas instruções. Vai criar uma resistência. Por isso é que nós temos que ter sempre... E é um ótimo... Desculpa, eu falo um bocado sobre... Já perceberam que eu curto isto do coaching, não é? Eu só estou aqui, Pedro. Ó. É um bocadinho aquilo que nós procuramos no coach ideal, não é? É o coach que primeiro entendemos, não é sobre nós, é sobre eles. E tudo o que nós fazemos é para eles, os nossos clientes, os nossos alunos. Mas para nós conseguirmos chegar a eles, nós temos que arranjar as nossas próprias estratégias para que eles fiquem permeáveis a nós, para que eles fiquem receptíveis ao que nós temos para lhes oferecer e aceitarem que tudo aquilo que nós temos para lhes oferecer é uma solução para uma dor ou uma solução para um problema e não estarmos a espicaçar o seu ego ou a apontar as suas falhas. Temos sempre que fazer um shift
no processo de pensamento do nosso atleta de não, tudo que o coach disser eu vou receber e vou aplicar porque sei que é para o meu bem. Mesmo que eu gostasse de ter 40 quilos na barra e se calhar vou ter 20. Vou respeitar. E quando tu consegues esta ligação, seja na boxe, seja no nível 4, seja no seminar staff, já ganhaste. Já ganhaste. Porque ganhaste. Você causou mudança, né? Já que, exatamente. E a mudança não vai ser uma mudança física, não é? É uma mudança aqui dentro, do nosso cliente. A mudança do aceitar que ainda não está lá, mas há de estar pelo tempo. E nós temos é que nos apaixonar pelo processo, não é pelo resultado final. Não é? Sim. Seja no CrossFit, seja na vida, é jogarmos o jogo infinito. E nós, como seres humanos, tendemos sempre a ser finitos. Tendemos sempre a pôr, agora o meu objetivo é perder 5 quilos. Sim, quando perdes 5 quilos, qual é o teu objetivo? Logo vejo. E tu chegas e perdeste os 5 quilos e depois não tens mais objetivos, passado 2 meses já os ganhaste outra vez. O meu objetivo é fazer um squat com 100 quilos. E porquê? E para quê? E depois? Nós temos de nos habituar ao processo. Devemos ter estas metas, logicamente, devemos ter estas metas, mas as metas são os checkpoints, não são metas finais. E nós no nível... Para você continuar trilhando esse caminho, né? Exatamente, o caminho da evolução. Jogo. O truque Afinal, ele nunca vai parar, né? Exatamente. E a meta também não define ninguém, né? Então... Claro que não. Tu não és definido se és RX ou és scale. Isso não te define. Mas cabe-nos a nós como treinadores educar as pessoas exatamente para não se definirem como sendo o RX ou o scale. Sim. Isso não importa. O que é que isso importa? Importa é que tu trabalhas para ti, de acordo com aquilo que tu consegues. E isso é que é o bonito do CrossFit. Muitas vezes tendemos a esquecer-nos um bocadinho sobre isso. Mas, e agora voltando a pegar, porque é que isto é importante para o nível 4? Porque nós temos conseguido demonstrar isso. Porque é essa ligação que nós conseguimos, ou que temos que conseguir fazer com os nossos alunos, na avaliação do nível 4, em que eles instantaneamente, o que esta pessoa está a dizer faz sentido para mim. O que ele está a dizer, eu vou abanar com a cabeça e vou sim senhor, bora. Ok? Porque é o que está no nosso controle, são estas duas oportunidades que tu tens de impactar entre 7 a 15 pessoas por aula. Então, aproveite e faça o seu melhor, né? É isso basicamente mesmo. isso. Pois à prova toda a tua capacidade, não apenas técnica, mas de ligação com as pessoas. Porque se tu não te consegues ligar com elas imediatamente, tu não tens uma segunda oportunidade. Se tu não as voltas a ver na vida. Porque as pessoas que vão fazer a tua segunda aula não são as mesmas que fizeram a primeira. Não é? Nem faria sentido que isso assim fosse. E eu tenho certeza, Pedro, que você não vai esquecer essas pessoas, né? Porque elas fizeram parte de um momento muito especial para você. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que ainda me lembro do nome de quase todos. Olha que legal. Provavelmente nunca mais vi na vida. Ô Pedro, continua. Não, mas era só para te dizer que davas ao bocado a falar que eu liguei à minha esposa e liguei-lhe e disse, pá, eu acho que isto não vai dar. Acho que isto não vai dar porque isto não correu como eu queria. Ao que ela me responde, e a minha mulher nisso é o equilíbrio da minha balança, que é, pronto Pedro, olha, já conhecendo como te conheço, certeza que a aula correu otimamente, ou as aulas correram otimamente. E também, se passa ou não, olha, continuas a ter a tua casa, a tua mulher e os 3 filhos, ninguém foi a lado nenhum. Isto não define, porque é só um papel, ao fim e ao cabo, a dizer que tens um nível 4 ou que não o tens. Não faz-te... Seu trabalho está garantido. Exatamente. Então... E põe-me logo as coisas em perspectiva, que eu fiquei a pensar, realmente, pronto, claro, quero passar, logicamente quero passar, mas sim, o que é que pode acontecer assim tão mal se eu não tivesse passado? E pronto, olha, afinal, felizmente também passei, verdade seja dita. Mas é uma coisa que é importante, que é, ninguém está à procura de perfeição.
Estão à procura de consistência. Afinal, ela não existe, né? Exatamente. Estão à procura de consistência. Estão à procura de nós termos a capacidade de nos adaptarmos e de fazermos o melhor com aquilo que temos em mãos. E aquilo que temos em mãos é a nossa preparação, o nosso skill e as nossas pessoas. E tudo isso está no nosso controle. Ou seja, não está no nosso controle as pessoas que foram fazer a aula, logicamente, mas está no nosso controle tentar nos conectar com elas de alguma forma. Ok? E é isto que eu acredito que o nível 4 avalia, e avalia muito bem. Muito, muito bem. Pedro, a gente tem mais 2 perguntas que são bem importantes. A próxima: atualmente no Brasil, somos em 46 treinadores de nível 3. Tem bastante gente de nível 3 aqui no Brasil. Quais dicas você poderia dar para essa galera, né? Que com certeza muitos já estão em busca do nível 4. Excelente. Olha, eu acho que o Pedro já falou muita dica aí. Muita dica. Nossa, o Pedro já Mas, destruiu. acho Já. Eu tô tipo há uma assim, dica, há uma dica conversa legal. Há uma dica só extra que eu acho que é importante todos nós, níveis 3, termos. É termos sempre consciente de que uma certificação é só um papel. Sim. Não faz de nós melhores treinadores. Uma certificação certifica que tu tens conhecimentos e capacidades para. E nós nunca devemos ficar... Nós aqui em Portugal temos uma expressão que é à sombra da bananeira, que é relaxarmos nas nossas próprias conquistas. Sim. E isso é uma coisa importante. Porque... E não sei se isto vai servir de crítica ou de não crítica para quem tentou e não passou no nível 4, que é, não é por termos o nível 3, não é por sermos parte do seminar staff, não é por darmos aulas em boxe há mais de 10 anos, que temos automaticamente a capacidade para passar no nível 4. Porque a capacidade, se calhar, temos com 1 ano de coaching. Uhum. Aquilo que nós temos que nos lembrar continuamente é aquilo que nós estávamos a falar antes, continuamente elevar o standard. E o nível 4 é um nível diferente, é um patamar diferente, é um ambiente diferente. E isto é uma coisa importante, que é pormos as nossas credenciais de lado, e não importa a credencial que tu tens. Não é por tu dizeres, eu sou coach de nível 3, que automaticamente sou o melhor treinador, que A, que B ou que C. Porque isso depende. Essa avaliação depende de quem a está a fazer. Logicamente, se tens mais conhecimento, muito provavelmente até tens, sem dúvida alguma. Não é? Quanto mais não seja passar no exame de nível 3, todos aqui, nós os 3, sabemos que não é de todo fácil. Não é? É um cheaper. Aqueles cheapers bem difíceis, não é? De fazer. Uhum. Mas a verdade é que tenho a certeza que se eu vos dissesse assim, quando sais do exame do nível 3, tu és melhor treinador automaticamente? Claro que não. Não sabemos. Não é? Para o teu aluno, tu és o melhor treinador do mundo, de certeza. Mas para o aluno que nunca ouviu falar de nós, quem é este? Eles para mim devem ter olhado, quem é este todo tatuado, não sei o quê. Eu vim para cá de Portugal, nem entendo o inglês que ele está a falar. Mas isso importa, percebes? E é uma coisa importante que nós temos que ter como treinadores, como coaches, que é lembrar-nos sempre das nossas origens. Por isso é que é uma coisa que eu tento lembrar sempre. Eu ensino quase sempre o sumo deadlift type pull, lembrar das minhas origens. Dou sempre o exemplo no nível 4 do air squat, lembrar-me das minhas origens. Lembrar-me de toda a asneira que eu fiz no meu nível 2. Ok? É fundamental. É fundamental nós lembrarmos disto. É fundamental nós lembrarmos e criarmos o nosso próprio hábito de, em tudo aquilo que nós fazemos, vamos procurar o desconforto. O nível 4 é muito desconfortável. Muito desconfortável. E se nós, como crossfitters, deveríamos procurar o desconforto, porque o crossfit é desconfortável, é o que é, ninguém vem cá dizer o contrário, como profissionais nós temos que procurar o desconforto. Temos que procurar o feedback, temos que procurar a mudança, temos que procurar o tentar algo novo. Porque aquilo que
há uma frase que eu gosto muito de também ter presente em mim, que é, e eu estou a dizer isto como dica porque eu acho que isto muda o paradigma do coach, a preparação do coach, que é, quando estamos no topo do nosso jogo, temos que mudar o nosso jogo de alguma forma. Temos que tentar alguma coisa diferente. Porque estamos no topo do nosso jogo, mas se o nosso jogo é sempre o mesmo, esse topo do nosso jogo nunca será o melhor para sempre. Se nós não tentarmos algo novo. Então visite a zona, uma coisa fora da sua zona de conforto, né? Sempre. Eu corri uma maratona há 2 meses atrás, exatamente para me lembrar daquilo que é a zona de desconforto, exatamente para me lembrar daquilo que é a força mental que nós temos que ter para tudo. Sim. Que A legal. nossa adaptação, a tal procura do desconforto, né? E o irmos de etapa em etapa nas nossas vidas, ok? O ir de quilómetro em quilómetro, vais de objetivo em objetivo, mas há sempre mais um. Vais-te manter sempre a jogar. E esta é uma preparação que tem que acontecer primeiro aqui. Ok? Esta é a primeira preparação. Depois tens toda a preparação prática, que eu acho que já deixei um bocadinho das minhas dicas. Do procurar aulas que não conhecemos, boxes que não conhecemos, procurar o feedback, mudar as disposições das aulas e principalmente conectarmos com pessoas que nós não estamos habituados. E isso faz toda a diferença. Quanta ferramenta boa, hein, Pedro? Mandou Muito muito obrigado. bem, Pedro. Muito. Nossa, que papo E incrível. ó, eu quero fechar com chave de ouro. Então, Pedro, você falou muito sobre zona de conforto, né? E como a gente nunca vai ficar tanto tempo no topo assim. E eu acho que a gente tem uma ideia, né? Que a gente sempre pode aprender um pouquinho mais ou fazer algo diferente. Recentemente, você atingiu o topo da certificação do CrossFit. Então, nível 4 é o último. Depois disso, qual o seu próximo passo? O que você tem em mente? olha, o meu próximo passo, já tenho várias coisas em mente. O meu próximo passo não tem a ver com certificações, também agora não tenho mais grandes certificações que possa fazer em termos de CrossFit, mas tenho uma coisa que quero fazer para o meu grupo de mentorandos do Seminar Staff, que é os nossos cursos online. Uma das coisas que eu sinto que falhei muito nos últimos 2 anos, tenho todas as desculpas do mundo, filhos, boxes, viagens, etc. Mas quero voltar a sair da minha zona de conforto e quero agora voltar a relembrar algumas coisas importantes para mim, principalmente da componente da nutrição. Portanto, é uma zona que eu já não estou habituado a trabalhar e é uma coisa que eu agora estabeleci com os meus mentorandos. Portanto, eu sou mentor de um grupo de 8 membros do Seminar Staff e estabelecemos todos alguns objetivos, até objetivos de época, por assim dizer. E uma das coisas que eu procurei agora fazer há muito pouco tempo foi conseguir que eu vou ser responsável por eles, mas eles vão ser responsáveis por mim. E então estabelecemos metas, cada um de nós individualmente, de formações e de livros para lermos, para mantermos a nossa educação contínua. Não é? Porque esta certificação é espetacular, sem dúvida que fico de peito cheio, não é? Sem dúvida que cheguei agora de Berlim, da semifinal, e só o facto de ter o meu patch dourado no nível 4, logicamente. Um Power Ranger, né? Exatamente, mas é sempre importante nós lembrarmos, é só uma meta, foi só um checkpoint. O topo nunca é o topo, né, Pedrão? O topo nunca é o topo, exatamente. E ainda hoje estive a falar aqui com o meu melhor amigo, um irmão de uma mãe diferente, de eventualmente começarmos a pensar, não já, isto vai ser num longo prazo, hoje estivemos a ver a Sage Bergener, desculpem, que vai começar amanhã um desafio, portanto é treinador de halterofilismo, Sim. e vai fazer o desafio das 100 milhas a correr. Ah, que legal. E é uma coisa que nós já tínhamos estipulado depois da maratona, foi pronto, e agora o que é que vamos fazer? Meu Deus. E já temos aqui algumas metas, portanto, quem sabe daqui a
2 anos, talvez. Desafios, né? Afinal, somos Desafios. movidos a isso. Procurar sempre o desconforto. Temos que ser uma comunidade que procura o desconforto e que sentimos-nos desconfortáveis no desconforto. Pedro, Caraca, Pedro. olha, simplesmente eu estou sem palavras. Hugo, foi o nosso episódio mais longo e com Foi. certeza acho que foi o episódio mais especial que a gente já gravou até agora, Pedro. A gente E criou sem- esse podcast. Sem dúvidas, Rafa, também, tipo, a galera, né? A gente só convida gente que geralmente é muito humilde pra falar, porque, cara, você tem uma humildade, assim, só de falar com a Gigantesca. gente e dar o seu tempo, que você não tá nem na sua casa, você tá numa viagem e você Um hotel. num hotel, então, assim, cara, sério, sensacional. E Tudo Pedro, obrigado. tudo que você tá colhendo agora é pela pessoa que você é, né? Então, Muito obrigado. parabéns. com certeza. Parabéns. E Pedro, Muito a gente obrigado pelo decidiu. convite. Muito obrigado Sim. pelo convite. A gente decidiu criar esse podcast, Pedro, justamente para ser o primeiro podcast com 2 treinadores de nível 3 e também para espalhar conhecimento com a galera. Porque acredito que em Portugal seja assim também. Às vezes fica difícil a informação chegar para tanto brasileiro, né? A gente tem um país muito grande aqui. E olha que rico, né? A cada sexta-feira a gente lança um episódio e a galera, sexta-feira que vem, vai ter a oportunidade de escutar você e toda a sua trajetória. Que a gente tá assim, fascinado em ouvir. E isso é muito bom, né? Há anos atrás, ouvindo podcast como o do Pat Stewart, Jason Ackerman, a gente ficava assim, né? Caraca, olha com quem eles estão falando, Seminar Staff, Flow Master, nível 4. E hoje pra gente é muito importante a gente ter essa oportunidade de conversar com você. Então, muito obrigado, irmão, por estar aqui com a gente. Você pode ter certeza que essa sua conversa mudou muito. E quem sabe, daqui a um tempo a gente não grava um novo episódio. Quando quiserem, sabem que é sempre um prazer para mim poder. Acho que já perceberam que é mais do que sucessos profissionais, eu gosto genuinamente daquilo que o CrossFit representa. Para nós como profissionais, mas como pessoas e todos os paralelismos que nós podemos traçar cada vez que estamos a fazer um burpee num 21-15-9 com a nossa vida, com o nosso dia-a-dia. E obrigado pela oportunidade de poder vir contar um bocadinho da minha história. É sempre um prazer falar com pessoas como vocês, que são genuinamente interessados, genuinamente preocupados com a nossa comunidade, genuinamente fazerem um trabalho genuinamente bom em passar a informação, porque é como tu dizes, Rafael, é difícil que a informação chegue a toda a gente. E eu sinto, não sei se sentem assim no Brasil, mas eu sinto, por exemplo, em Portugal, ainda muitas vezes, aquilo que se faz lá fora é que é bom. Sim. Quando nós temos A gente não valoriza aqui dentro. Tanta coisa boa a contar. Muita coisa a boa acontecer cá perto dentro. da gente, né? Tanto. E falamos a mesma língua e não é por falarmos em inglês, não é por termos uma bandeirinha diferente da nossa nacionalidade que é melhor do que nós. Nós fazemos tanta coisa boa. Quando eu digo nós, estou a falar nos nossos países correspondentes, na nossa língua, na nossa mentalidade, no nosso conhecimento e na nossa preocupação com a nossa comunidade. Sim. É Portanto, isso. muito obrigado. Pedro. Lindo Muito demais, obrigado. Pedro. Obrigado Mais você, uma vez, viu? muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Galera que estava escutando aí, espero que vocês tenham gostado dessa super aula que a gente teve aqui com o Pedro Pereira, primeiro treinador de nível 4. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, Pedro. E a gente se vê, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, feedback, mandem mensagem pra gente aí. E tamo junto. Muito obrigado, hein? Isso aí, galera. Obrigado. Valeu, Pedrão. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.